Boa noite, pessoal. Estamos começando aqui a segunda live temática do Mental. Estamos aqui na semana, né? Uma semana de lives. Na segunda-feira a gente apresentou o que era o Mental, né? O que é o Mental, o que vai ser o Mental, né? Na terça-feira a primeira conversa foi com a minha parceira, eu e a minha parceira de equipe, a gente se apresentou e apresentou o projeto. Na terça-feira nós conversamos com a psicóloga Cássia Rego. Ela falou pra gente sobre uma das temáticas principais, né, que está dentro do propósito do Mental, que é como é que as mulheres podem lidar com o multitarefas, né, de uma forma mais tranquila. A conversa foi muito boa, já está disponível no YouTube do Mental. Nesta quarta-feira, vamos conversar com Sara Rebeca. Acabei de convidar aqui para entrar. Sara Rebeca Guiar, ela é jornalista, ela é professora, ela é mãe, ela é mulher, ela é ser humano, ser vivo. Está conseguindo viver direitinho nessa pandemia, não está, Sara? Espera, deixa eu acho que o vídeo tá... Gente, que loucura! Não passa ali. Aqui está carregando o teu vídeo. Espero que a internet deixe a gente conversar bem agora nesta terceira tentativa de live, gente, que a gente está aqui tentando, né? E os nossos queridos seguidores estão acompanhando, né? Pulando de uma live para outra, né? Acompanhando esse processo de tentar conectar. Eu estou conseguindo escutar ruídos na tua casa, Sara. Eita, caiu de novo. Será que dessa vez vai? Boa noite, gente. Quem já entrou aqui, Sociando Pai Geraldo, nosso convidado desta quinta. Rafaela, nossa parceira, nossa querida companheira aqui de Mental. Nádia Torquato, Carolina Iqueda, Emis Flores. E Sara. Vamos ver se desta vez a conexão vai. Cruzei os dedos. Olha, já estou começando a ver imagem. Estou escutando ruídos. Isso quer dizer que temos alguma boa nova, não temos? Olá, gente. Eu tô tentando agora. Gente, eu acho que... Agora não... Cadê a imagem para mim, minha gente? Meu Deus! Você não está vendo aqui. Ana, vocês estão me vendo? Estamos lhe vendo, ó, é o que importa. Estamos lhe vendo e eu estou lhe escutando. Pois eu não estou vendo vocês, gente. Não estou. Olha, tudo bem, eu te guio. É assim que funciona a maternidade, a gente sabe disso. Quando uma não tá vendo, uma segura na mão da outra que a gente anda junto. É, bom. Não tô, aqui eu tô na escuridão, guiada pela linha, eu não tô vendo vocês. Mas vamos lá. Vocês estão me vendo então? Estão me vendo? Tá tudo ok? Agora, engraçado. O cabelo está bem. Agora, engraçado, Aline, é a segunda vez que a gente faz a live que eu não te vejo. Eita! É muito doido. Não é? Da outra vez que a gente tinha feito também, eu fiquei também na escuridão, assim, sendo guiada por você. Mas vamos lá, gente, vamos conversar. O importante é que vocês estão me vendo, né? E que eu estou aqui. Que eu estou ouvindo a Aline bem, né? Estou vendo os comentários, então vamos lá. Vamos começar. Pronto, então vamos. Nessa apresentação que eu faço de Sara, é muito importante ressaltar, né? Quando eu falo que a Sara é mãe, ela é mulher, é jornalista, é professora, né? Dona de casa, né? Já era home office, já estava no esquema home office antes da pandemia, né? Assim como eu, assim como outras mães. A gente tem uma parceria já muito antiga, então aqui eu estou conversando com Sara como se eu estivesse conversando com minha mãe, sabe? Porque a gente tem uma relação muito próxima, né? Eu decidi convidar a Sara aqui para essa live, porque para mim, eu acho que neste momento que a gente está vivendo, a minha primeira referência, né, sobre como lidar, né, com a maternidade e o trabalho em tempos de pandemia.
Então, eu vi essa casa. Não, e o pior é que os meninos acabaram de tomar banho e estavam aqui, ó, pelados. Eu digo, menino, vai pra lá, que eu não sei se como é que tá, não. Se estão te vendo, se não estão te vendo. Ai, Jesus. Pronto, já estamos aqui imersos na temática, não é? Exatamente. Casa, home office, é trabalho com a internet. A gente já se conhece, a gente se conheceu, na verdade, nesse contexto, né, de maternidade e trabalho. Justamente porque nós duas, e nós temos uma outra amiga em comum, né, que é a Carol, a gente se conheceu dentro de uma rede de jornalistas, né, e a gente se identificou de uma forma muito natural e muito fácil, né, porque somos jornalistas que pediram demissão dos trabalhos, né, para cuidar melhor dos filhos, para se dedicar a um projeto independente de conteúdo de jornalismo, né, que permite a gente a seguir nossos propósitos também, né? Então, a gente se conheceu nessa perspectiva e a gente ficou muito amiga, muito nessa de guiar uma outra, uma tem experiência, a outra tem outra experiência. A gente criou uma rede de troca muito importante, é isso também que a gente propõe aqui no Mãe Tal, é que as mulheres, as mães, elas criem redes, né, entre que essas redes são formas que a gente encontra, que a gente desenvolve de se salvar, né? De salvar umas às outras, né? A gente fica muito mais forte. Então, nos meus momentos de trabalho, por exemplo, muitas vezes eu recorri a Sara. Sara, meu Deus do céu, eu não sei como é que eu faço isso. Gente, eu lembro, eu vou contar uma coisa pra vocês. Antes da gente ficar amiga, eu descobri o projeto de Sara, né, através dessa rede de jornalistas, e eu olhava assim para o perfil do Vida Ciranda, conheçam, sigam lá o projeto, que vale muito a pena, Vida Ciranda, e eu olhava assim, oh, meu Deus, como é que essa mãe consegue produzir tanto conteúdo? Como é que essa mãe consegue fazer tantos stories por dia, tantos posts no feed, e faz isso de uma forma natural, que tanto informativa, humana, humanizada, né? Eu, caramba, gente, eu preciso aprender muita coisa com essa mulher. Preciso. E eu nunca imaginei que a gente ia se tornar amiga. Eu digo que Sara é minha irmã. Nunca pensei. É verdade. E aí, num momento como esse, né, de trazer o mental, né, não tinha como não trazer Sara aqui. Não tinha. A gente criou um projeto juntas, inclusive, né, que ontem fez 1 ano, que foi uma Mafala. A gente criou um evento juntas, eu, ela e a Carol. A gente realizou um evento em 3 cidades. Que era justamente uma forma de a gente se unir com outras mães e conversar sobre como sustentar a maternidade, né? Como tornar a maternidade sustentável, né? Sustentável não é só o meio ambiente, é o ambiente inteiro, né? É sempre bom a gente lembrar disso. Então, é muito importante que essas mães elas se unam. E aí eu trago Sara aqui porque, Sara, como é que você está sobrevivendo nessa pandemia, mulher? Fala um pouquinho pra gente. Ô, minha gente, antes de mais nada, eu queria pedir perdão aí pelas intempéries do começo desse comecinho. Agradecer muito as palavras generosas da Aline, dizer para ela assim, o quanto que eu tanto aprendo com ela, né, também, o quanto eu admiro, sabe? A sustentabilidade entrou muito mais forte também para mim, e dentro de um conceito do sustentar esse dia a dia, também pela Aline. Então, para mim foi muito importante, eu acho que foi um encontro. Nós não nos conhecemos pessoalmente ainda, não é? Mas eu já me sinto assim, esses dias eu estava pensando, gente, quando eu vir a Aline pessoalmente, vai ser assim um abraço como já conhecesse assim há muito tempo, a gente já tivesse compartilhado, né? Adolescência, faculdade. Porque de fato foi uma vida. Porque de fato foi uma sintonia muito boa. E aí, assim, esse dia a dia, inclusive, tem sido muito tema das nossas conversas, só nós, né, Aline? Acho que a gente está compartilhando um pouco com os nossos seguidores, mas a gente tem, inclusive, conversado muito entre a gente.
né? Chorado, escutado, se alegrado também, como dizem, né? Cheio de alegria também, porque é um dia a dia em que cada pequena conquista é uma grande conquista, né? Não é um dia a dia fácil. E aqui, assim, a gente tem se pautado muito por valorizar as pequenas poesias aí dessa rotina que nos chegam, né? Desde compartilhar um café da manhã juntos. Eu já tive rotinas em que eu saía muito aperreada de casa, com os meninos cedo demais. E aí hoje, quando eu acordo e faço café e coloco na mesa, né, e chamo todo mundo para merendar, aquilo para mim tem um valor tão grande. Né? Diante de, assim, quando eu olho para fora também, diante de tantas dificuldades, outras tantas, a gente também passa aqui, mas existem essas pequenas vitórias e elas vão nos sustentando de verdade, né? Então, assim, desde o café da manhã até, sei lá, mamãe, hoje, Luquinha, chegaram uns livros aí que a gente tinha pedido para eles e mamãe, conta aqui, eu tinha algumas coisas para fazer, mas aí deitei na rede com ele, a gente foi contar umas histórias juntos, né? Então, assim, eu acho que valorizar essas pequenas coisas tem me sustentado muito. Claro que existem as séries também, né? Porque ninguém é de ferro. Às vezes, quando eles vão dormir, eu assisto lá alguma coisa, leio. Eu acho que a leitura... Olha aqui, Gabriel, vocês estão olhando, vendo ele? Diga boa noite. É a Aline. Por que tá apontando pra gente? Pois é, tá pausado. A gente não tá se vendo, Gabriel, mas eles estão nos vendo bem. Então a gente confia na tia Aline, nessa galera massa que tá aqui assistindo a gente, não é? Então, assim, acho que esse sustentar tem sido muito por essas pequenas coisas, tem sido por leituras, não é? Eu tenho lido também, tem sido por outros aprendizados que a gente tenta passar para as crianças. A gente tem conversado muito sobre a situação mesmo do que está acontecendo lá fora e do quanto a gente precisa ser grato pelo que a gente tem, né? De compartilhar com eles esses aprendizados do dia a dia, desde de convidá-los para fazer um lanche da tarde. Hoje a gente fez uns pastéisinhos assim, no lanche da tarde. E eu fiquei assim, admirando aquele momento, né? Ali nós três na cozinha, e eu ensinando para eles como é que a gente corta aquela massa do pastel, como é que coloca dentro o queijo, né? E mesmo distantes, enquanto eles estavam vendo eu fritar. Não é não, para cortar, aqui a gente tem participações especiais. Né? E aí, assim, de vê-los também, né, ali comigo, e eles contavam, enquanto eu estava ali colocando os pastéisinhos para fritar, eles estavam lá conversando, outras coisas. Mamãe, você sabia? Mamãe, eu vi isso daqui no livro e tal. Então, esses momentos vão, de fato, eles sustentam. Assim, eu acho que para mim tem sido muito valioso, porque a gente vive um tempo tão... a gente vivia, né, antes de tudo isso, um tempo tão corrido, não é? Em que era tudo tão automatizado, assim, tinha a hora, vamos lá, a menina acorda, e às vezes era no grito, bora menino, vamos para a escola, para natação, não sei o quê, e chega, não, faz aqui a atividade rápida e já vai para a escola, almoça, vai para a escola, chegou, fica ali um pouquinho que eu tenho que cuidar da janta, bora menino, vem todo mundo para a mesa jantar, vamos dormir. Então, às vezes a gente não tinha tanto esse tempo de simplesmente contemplar, né? Porque o contemplar é isso. É quando você se dá um tempo também para viver aquele tempo, para ouvir o que aquele tempo quer dizer, né, para sentir aquele tempo, que a gente, muitas vezes, a gente entra num modo automático demais, né, das coisas e do tempo. A gente é tão regido pelos horários que nos impõem. Não são nem os horários que a gente cria, né, mas a gente é muito regido por aquilo que nos é imposto também. Né, pelos valores sociais, de trabalhar às 8 horas por dia, né, dos meninos ter ali o inglês, a natação, a escola. Né? Então, isso é muito rígido, às vezes, nesse sentimento. Né? Deixa eu fazer um parêntese no que tu estás falando, porque, assim, existe uma outra condição que, inclusive, é a nossa condição, que é aquela condição que a gente não é cobrado por quem está fora. Né? Até porque a gente não presta serviço para quem está fora, a gente não tem um patrão. Então, o fato da gente ser
a gente ser patroa da gente mesma, né? Né? As pessoas falam, né? A gente, né, chefe de si, a gente cobra muito mais muitas vezes. Não são 8 horas, não. Sem dúvida. A gente para trabalhar e dorme trabalhando, sonha com trabalho. E aí, Verdade, Aline. Como é que eu vou parar, né, e respirar para cuidar do filho, para cuidar da janta, para cuidar da casa, para ler, né? Eu tive vários momentos já nessa pandemia, nesses 3 meses, né, 2 meses de pandemia. Eu já tive várias fases, né? Fases que eu estive melhor comigo mesma, fases mais aperreadas, né? Fases de mais tranquilidade. Então, fases interessantes. Você começa a perceber, né, que existem diferenças entre essas fases, consegue perceber que a gente está agindo de uma forma assim, ou assado em determinado momento, a gente consegue, talvez, descobrir o que é que está causando e o que é que está resolvendo. Né? Consegue ver, tá, peraí, que se eu fizer isso aqui ajuda, eu já percebi que se eu fizer vai dar certo. Ou, gente, eu tô percebendo que dessa forma minha vida tá muito mais complicada, eu não tô conseguindo conviver com meu filho num momento que tá todo mundo isolado dentro de casa. Então imagina, né? São muitas situações e realidades mesmo, todos estão isolados. Não, e assim, eu até falei, queria só mandar um alô para um grande parceirão do Vida Ciranda, Rush, se você ainda estiver aqui com a gente, querido, um grande abraço. O Rush é um super parceiro do Ecomuseu Natural do Mangue, que é um lugar que a gente já foi várias vezes, como Vida Ciranda, e eu também, sozinha com meus filhos. Muito legal o trabalho que eles realizam aqui em Fortaleza. Um grande abraço, parceiro Rush, muito bom. Gente, e quando eu falei, na verdade, eu falei... se referindo à grande maioria do que era antes, né? Que era o trabalho formal, de fato. Mas, de fato, assim, eu e a Aline, nós já vivemos com home office há um bocado de tempo, né, Aline? Eu vou fazer 3 anos agora, né? Que eu tô no home office. E eu lembro que para mim, o começo foi assim, enlouquecedor mesmo. Foi muito perturbador. Porque você vem de uma rotina de trabalho formal há mais de 20 anos, né? E aí quando você de repente se vê tendo que cumprir, assim, de ser, como a Aline falou, de ser o seu próprio chefe, né? De arcar com a responsabilidade também, de cumprir as atividades de casa, né? Porque às vezes também o dinheiro diminui e às vezes aquela pessoa que tinha ali para te ajudar, você já não tem mais para pagar, né? Então, escolhas também requerem aí algumas perdas, né? Como foi o nosso caso. Então, a gente por um tempo passou sem ninguém em casa. Então, era eu e meu marido, a gente dava conta de tudo, né? Tentava organizar tudo, mas Greg já trabalhava há mais tempo em casa, então ele já tinha uma rotina, uma carteira de clientes muito mais muito maior que a minha, né? Então eu ainda estava me construindo, então às vezes eu tinha que dar um pouco mais de conta mesmo da casa, porque ele já tinha uma bateria de coisa para fazer. Então, enfim, então a casa, são as crianças, as demandas com as crianças, então você se vê no meio daquilo tudo, de repente, assim, poxa, tá aqui eu, tenho que render, né? Então, é elaborar todo um recomeço, de fato, é elaborar uma transformação, é você se reinventar, sabe? Eu acho que viver num home office é você ter consciência de que você ainda pode ser aquela profissional bem-sucedida, que você ainda pode sim ter muito sucesso, muita produção, mas você não pode fazer como você fazia antes, né? E eu acho que isso foi uma das minhas grandes dificuldades, foi tentar, primeiramente, o meu desespero maior foi tentar fazer o que eu fazia antes, né? Dentro dos mesmos moldes. E aos poucos eu fui descobrindo que não, que eu teria que refazer. E aí esse refazer vem em rotinas em que eu precisava me testar. Então hoje, nessa semana, eu vou testar fazer isso, trabalhar de manhã, estabelecer um horário, me dedicar aos meninos à tarde, ou então me dedicar aos meninos no começo da noite. Ah, não funcionou, tá tudo bagunçado e tal. Porque é um casar rotina de casa, é um casar rotina das crianças, é um casar também horário comercial lá fora, é um casar com você também, né, com o seu tempo também, de você se respeitar o seu limite diante de tudo isso, se conhecer. Eu acho que uma das grandes
palavras que eu aprendi, assim, a significação durante essa minha reinvenção para o home office foi o autoconhecimento, né? Porque eu sempre fui muito moldada pelos horários que me chegavam externos de fora. Eu fui moldada profissionalmente dessa forma, né? Então, o meu conhecer disciplinar, o meu conhecer de rotina, né? A minha vida dentro de casa era muito moldada pela minha vida fora de casa. Então, eu sabia que, olha, eu não posso marcar nada até 7 horas da noite porque eu vou estar no trabalho, né? Eu não posso, até 1 hora, o meu tempo de almoço, de meio-dia a 1 hora, é o tempo que eu vou poder conversar com alguém, né? Porque então depois eu vou estar no trabalho. Então isso condicionava a minha vida inteira. E de repente eu me vi, eu digo, meu Deus, o que eu faço? Assim, era muito tempo, mas ao mesmo tempo era pouco tempo, porque eu não conseguia dar conta daquilo tudo, né? De toda aquela novidade. Então, os meus primeiros 6 meses foram bem perturbadores. E aí, aos poucos, é que eu fui, né, me encaixando dentro de uma lógica do que poderia também, do que eu poderia ser nesse home office. É muito louco. E aí eu fui, né, dentro desse autoconhecimento de home office e tal, fui também aprendendo a criar dentro dessa nossa rotina essas pequenas poesias que eu não via antes, né? Então, assim, ainda que o home office seja, como a Aline falou, assim, tem dias que você, gente, não consegue olhar para ninguém, né? Você grita com os meninos sim, né? Porque não é aquela coisa linda de que, estou no home office, vou me dedicar muito aos meus filhos, vou fazer tudo que eu nunca tinha feito com eles. Você tem um horário um pouco mais flexível. Se você souber lidar com isso, massa. Se você não souber lidar com isso, o caos está instalado, né? Se instala, de fato, porque é muito complicado. Mas aí, aos poucos, você vai conhecendo. Aos poucos, você vai... Isso... Né? Então, por exemplo, hoje, como é que hoje funciona para mim? O meu dia não começa sem antes eu ir lá no escritóriozinho que eu montei, porque até isso também é um aprendizado, porque eu achei que eu poderia trabalhar em qualquer canto e não, né? Eu descobri que é muito melhor para mim que eu tenha o meu espaço, né? Que é um espaço que eu diga para eles, até mesmo para passar para as crianças e dizer, olha, quando a mamãe entrar aqui, vocês vão entender que a mamãe está estudando, está trabalhando e que esse espaço merece também esse respeito, né? Claro que eu montei um home office em que às vezes eles vão para lá, eu coloco um papel, né, canetinha, lápis de cor, eles ficam lá um pouquinho comigo quando algo está mais flexível, mas quase sempre é um espaço em que eu me dedico ali às minhas atividades, aos meus estudos e tal. Então, até entender que também era necessário esse espaço dentro de casa reservado para o meu trabalho, até entender isso também é um processo, né? Então, assim, mas dentro desse processo, hoje, por exemplo, o que é que eu não vivo sem, e digo para vocês, é o que está hoje me sustentando, né? Assim, dentro de uma sanidade mental. Porque o que mudou para a gente hoje? Mudou que os meninos não vão para a escola, né? Essa é a grande mudança, porque a gente já vivia o home office aqui em casa, eu e o marido. Então, o que acontece? Hoje, eu começo meu dia fazendo uma lista do que eu tenho que fazer, do que eu tenho que cumprir. O que eu tenho que cumprir, por exemplo, dentro dos estudos, né, que eu cumpro aí também na universidade. O que eu tenho que cumprir dentro do meu trabalho. Né? Então, eu faço assim, bom, eu preciso fazer esse telefonema, passar esse e-mail, né? E com os meninos, bom, dos meninos hoje a gente vai estudar história, a gente vai estudar geografia, e eu tenho esse tempo aqui para eles. Né? Com a casa, tem isso. Com a casa, o que eu preciso cumprir com a casa? Bom, hoje é dia de lavar os banheiros, porque a gente meio que divide, então existe o dia de lavar os banheiros, existe o dia de varrer a casa e passar o pano, existe o dia de lavar as roupas, né? Existe o dia de dar uma organizada nos guarda-roupas e tal. Então, hoje é dia de quê? Hoje é dia disso, disso, disso. Então eu vou encaixando, né, todos esses afazeres, e isso tanto me dá tranquilidade, né, para ir executando. Claro que assim, é flexível, como eu falei para vocês. Hoje, quando chegaram os livros, eles disseram, mãe, lê essa história aqui para mim. Então, eu deixei um pouco de lado ali, e a gente deitou na rede, foi, né, lá mesmo, às vezes até mesmo no escritório, mas a gente deitou um pouquinho na rede, eu fui ler para eles e tal. Então, acho que essa organização te dá, inclusive, espaço
para que você possa quebrar um pouco também, né? Aquela de, não, essa rotina aqui, bom, eu vou acochar aqui um pouquinho para ter esses 15 minutos que ele está me pedindo, que é tão importante, né? A gente não pode esquecer as crianças no meio de tudo isso. E mais do que isso, né, Aline, que eu tenho percebido muito de algumas famílias, é que, assim, há uma carga de culpa muito grande em cima das crianças. Meu Deus, eu não consigo mais fazer nada por causa dos meus filhos. Eu não consigo mais estudar porque os meus meninos o tempo todo no meio da casa, gritando, eu não consigo mais trabalhar direito, eu não consigo mais... A gente não pode fazer isso, eles são os nossos filhos, eles precisam estar inseridos dentro da rotina da casa naturalmente, inclusive respeitando e fazendo com eles alianças mesmo, acordos, né, estabelecendo alguns rituais, né, que a gente, quando os meninos eram um pouco menores, que eu comecei no home office, existiam alguns rituais ao longo do dia, né? Rituais como o quê? Bom, eles vão entender de manhã como é que eu fazia. Gente, tá aqui, tomei café da manhã. Agora, acho que não, nessa época eles ainda estudavam pela manhã. Então, eles chegavam na escola, a gente almoçava todo mundo junto e depois eles iam dormir um soninho. Né? Eu colocava, às vezes ele ia dormir com o pai ou então comigo mesmo. E eles sabiam qual era o ritual aí, que depois do soninho, né? A mamãe ia trabalhar. Então existia ali um ritual que a gente foi criando, né? A mamãe ia trabalhar, eu ia passar um tempo trabalhando, eles iam ficar com o pai e tal. A gente foi criando pequenos rituais para que eles também se inserissem dentro dessa rotina sem ansiedade. Porque é uma coisa que tem ficado muito à mostra também, essa ansiedade das crianças, né? Não só porque a gente não conta muitas vezes a verdade para elas, o que está acontecendo no mundo, porque elas sentem, elas entendem, do modo delas mais entendem, e é importante que a gente conte essa verdade, né? Claro que assim, dentro da maturidade de cada uma, para que a gente não precipite essas crianças e tal, a entendimentos mais complexos e gere ainda mais loucura na cabeça delas, né? Mas, assim, de explicar por que elas não estão indo para a escola, por que elas estão lá em casa o tempo todo, por que não estão podendo ir visitar os colegas ou ir para a pracinha, né? Visitar os avós. Então, é isso. Então, assim, acho que essa rotina... Então, acho que são pequenas coisas. Eu falei aqui um monte de coisa, né? Mas são pequenas coisas. São valorizar essas pequenas poesias do dia a dia, sabe? O café da manhã com eles, para mim, é uma grande poesia. Eu vivo isso muito intensamente. Os horários de alimentação, né? O lanche da tarde é muito legal porque eles participam junto comigo. Às vezes a gente faz bolo juntos, né? A gente faz pastel, a gente faz bruaca. Então, quase sempre o lanche da tarde é muito legal porque eles participam da preparação desse lanche junto comigo. E eu acho isso uma grande poesia também para mim. Assim, eu contemplo de fato esse momento, eu vivo muito intensamente. E ao longo do dia, assim, as atividades que a gente propõe, né, pinturas, eles gostam de pintar, de desenhar, como toda criança, né? Outras atividades, sei lá, que a gente propõe aqui, tira tudo na mesa, vamos criar alguma coisa, vamos recortar, vamos pintar, vamos ler. Acho que são essas poesias e essa rotina, né, Aline? E essa rotina também que tem me sustentado, assim, sanidade mental, para dizer, meu Deus, o que eu preciso fazer hoje? Bom, vamos lá, preciso fazer isso. Acho que se organizar internamente também para que o negócio comece a fluir. Acho que são esses marcos, assim, para mim, são muito importantes. Vale ressaltar, assim, quando você fala em rotina, que, assim, eu acho que uma das formas que eu achei mais, assim, sensíveis, né, de lidar com a rotina, é como eu vejo você fazendo, porque eu sempre gostei de... Vou dar um exemplo aqui para fazer uma comparação, mas a comparação não é bem uma coisa igual a outra, sabe? Eu nunca fui muito de... Eu gosto de organização, gosto muito, mas eu nunca gostei de uma rotina cujo um dia é igual ao outro. Então, é o nosso caso, né? A gente que é jornalista, a gente gosta de... Eu, né? O jornalismo. Falando com uma pessoa diferente, em outro lugar. Muito. Conhecer coisa nova. Então, eu gosto de organização, mas não de fazer sempre as mesmas coisas. E quando eu era mãe iniciante, né? Meu filho tem 4 anos, continuo sendo iniciante, né? Mas quando eu era... Mas já tem 4 anos de experiência.
eu não gostava da rotina que era proposta por certos profissionais, assim, que eu não tenho nada contra, mas assim, alguns profissionais, eles têm uma linha que é desde mamar a cada 2 horas, desde mamar a cada 4 horas. 4 horas não existe, tá? Mas a cada 2 horas, não sei o quê, não sei o quê. E eu ficava assim, se meu filho quer mamar antes, eu vou dar o peito antes. Eu vou dar, eu não vou deixar meu filho chorando, né? Então, eu sempre fiz livre demanda, né? Sempre fiz livre demanda. E assim, não me arrependo. Só que, a partir do momento que a criança vai crescendo, né, a gente vê como a inserção de uma rotina na vida dela, né, vai tornando as coisas um pouco mais tranquilas, até mesmo para elas, né? A gente escuta muito isso, né? Que essa rotina faz com que elas sejam menos ansiosas, que elas saibam mais ou menos o que esperar, né? Sem ficar naquele movimento, né? Naquela angústia, né? Tem uma rotina que eu acho que é uma das principais rotinas aqui de casa, que aí sim foi uma rotina que foi desde bebezinho, sempre antes de dormir a gente toma um banho. Então, a gente toma um banho, mama e vai dormir. Até hoje é assim. Legal. Né? Mas o que acontece? Quando eu falo dessa rotina ser importante, que uma das formas mais ternas que eu vi de rotina foi com Sara, é porque, gente, Sara lá no Vida Ciranda, confiram. Ela faz, todo dia ela posta, ou quase todo dia ela posta, como se fosse um roteiro. Né? E claro, o roteiro ele pode ser flexível ou não, né? Mas ela faz um roteiro que a família vai fazer, né? Juntas, os integrantes, as pessoas que fazem parte, né? Vão lá fazer juntas as coisas, ou não, né? Aqui é hora de mamãe fazer um artigo para o mestrado, né? Ou aqui é a hora de todo mundo dormir juntinho, abraçadinho depois do almoço, né? Então, é muito interessante porque as pessoas gostam disso, inclusive. Pega mesmo tudo. Que ótimo, Aline. E aí, eu vou aproveitar aqui essa fala para ler aqui um comentário. Eu não sei se ela está online aqui, eu vou até dar uma olhada. Quem entrou aqui e deixou uma fala para gente foi Rosiana Faneco. Rosiana Faneco, ela é a mentora aqui do Mãe-Tal, né? Porque o Mãe-Tal, para quem não conhece, nasceu a partir de um... Na verdade, ele já vivia dentro do coração, porque essas coisas, né? Vivem no coração da gente. Já. E olha, gente, digo para vocês que já vivia no coração de Aline mesmo, viu? Confiei muito no Mãe-Tal, porque ele é cheio de paixão. Essa moça é muito apaixonada por tudo que ela está fazendo, de verdade. Sara, eu enchi muito teus ouvidos, não foi ao longo dos últimos tempos? Mas maravilhoso. Assim, as trocas que a gente faz são muito valiosas, Aline. E o Mãe-Tal está nascendo de uma forma muito bonita, de uma forma que eu sei, viu, minha gente? Eu sei porque a gente acompanha muito de pertinho, assim, a gente tem caminhado muito de pertinho, eu e a Aline. E é uma paixão gigantesca pelo que ela faz agora. Eu vou chorar. O Mãe-Tal, né, gente? Ali surgiu, deixa eu engrenar, eu vou chorar mesmo. O Mãe-Tal, ele surgiu a partir de um hackathon, algumas pessoas falam hackathon, outras hackathon social, né, voltado para a saúde mental que a gente fez online, né? Eu e a Rafaela, a gente participou da mesma equipe, né? E o projeto a gente venceu e a gente ganhou a mentoria, né, do Grupo Mulheres do Brasil. E aí, Rosiana Faneco é a nossa mentora aqui de Recife, né? E ela botou assim: lindo de ver como mesmo diante de tudo o amor gera opções de soluções. Porque na verdade é isso, né? É o amor que move a gente. E aí ela falou aqui também, cadê? Eita, perdi. Ela botou assim: parabéns a essas mulheres criativas e vencedoras. Vocês são heroínas, superação e vida na essência. E é isso. Eu acho que se mães elas dizerem isso, amor, né? Essência, superação. Se elas não colocarem essas palavras no dia a dia delas, elas não vão conseguir estar mais tranquilas, né, com os papéis que ela exercita. Eita, que Luquinha acabou de me entregar aqui, ó. Vem cá, Luquinha. Acabou de me entregar esse desenho oferecendo aqui para vocês. Grata, mas é isso mesmo. Foi muito grata, Luquinha.
Oi, Mas é gente. isso mesmo, Aline, é Ó, isso. tem uma fã do teu trabalho aqui, ó. Sou fã do trabalho do Vida Ciranda. Rustiça Barreto. Justiça Barreto, Ah, lá. É o Rush de Sá Barreto, Rusti. grande, é o grande Hein? parceiro aí do Ecomuseu. É muito recíproco, meu amigo, muito recíproco. O seu trabalho também é muito inspirador aqui em Fortaleza. Ele é ambientalista, é um cara que move aí muitas montanhas para realizar o que ele realiza. Muito bacana, massa mesmo. Ah, Pois gente, é. olha. Pode falar. Não, era essa coisa, assim, é engraçado essa coisa da rotina, né? Porque já era uma prática que a gente fazia aqui. Eu confesso que antes eu não incluía tantos meninos, né? Eu era muito movida mesmo, assim, essa necessidade que a gente sente de cumprir os vários papéis ao longo do dia. Então eu colocava as listas dos vários papéis que eu tinha que cumprir, né? Ao longo do dia, para mim, cedinho. E aí eu dizia, bom, hoje eu preciso mandar esse e-mail, eu preciso fazer esse telefonema, fazer isso e tal. E não incluía tantos meninos. E na quarentena para cá, quase sempre quando a gente está tomando café da manhã, eu já sei mais ou menos o que é que eu tenho que fazer, né? Já sei quais são as minhas demandas do dia relacionadas aos estudos, ao trabalho, à casa e a eles próprios. Mas eu tenho ouvido muito mais. Então, durante o café, eu disse, o que vocês querem fazer hoje? Né? E dependendo do que seja, se não for assim, coisas muito, às vezes eles propõem umas coisas assim bem... Mas, dependendo do que seja, eu já consigo encaixar também ali. Né? Então, às vezes, eles ganharam um livro bem legal sobre arquitetura, Lean Arquitetos, não sei o quê. E aí teve uma manhã que eu disse, gente, o que vocês querem fazer hoje? Ah, mãe, vamos ver a massinha e os palitinhos para a gente montar umas construções, eu digo, ah, massa. E aí já coloquei aquilo, bom, se o que eu tinha projetado para amanhã dá para eu fazer à tarde, né? Então eu vou pegar essa 1 hora da manhã e vou me dedicar a eles. Né? Então, ouvir também o que eles querem. A gente tem conversado muito sobre como eles se sentem, sabe? Eu digo, às vezes o Gabriel até diz assim, ai, mamãe, não aguento mais responder isso para você. Eu disse, oxe, mas eu queria saber como é que vocês estão tristes. A gente, mãe, tem muita essa inquietude, né? Vocês estão tristes? Vocês estão se sentindo alguma coisa que querem conversar com a mamãe? E eu tento pegar num momento em que eles estão bem relaxados, que eles estão, né? E quase sempre eu tenho ouvido que estão bem. Né? Assim, claro que eles sentem... Hoje, Gabriel me falou, mamãe, quando a gente estava tomando café da tarde, ele disse... Eu acho que ele lembrou da hora do lanche da escola, porque ele estuda à tarde, né? Então ele me disse, mamãe, eu tô com muita saudade dos meus amigos. Eu digo, vamos tentar ligar para eles. Né? A gente tentou, não conseguiu, para os mais próximos ali. Inclusive a gente tem passado um grupo, né? O grupo dele, do terceiro ano, teve uma notícia ruim esses dias de um coleguinha que descobriu que estava com uma doença muito grave, né? E eu tenho tentado conversar com ele sobre isso, porque ela é muito querida dele, a menina. Ela está internada, está com câncer, né? Descobriu há pouco tempo. E a gente tem tentado mediar isso, fazer os vídeos. Hoje, inclusive, é aniversário dela. De fazer vídeos, a gente mandou cartinhas e tal. Então, até esse relacionamento, né? Ela mesma, assim, a situação que ela vive me fez refletir muito também. Né, sobre o que a gente vive, sobre o que eles estão passando, sobre como a gente pode estar mais perto, assim, né, esses relacionamentos que a gente mantém com as outras pessoas, mesmo distantes, o quanto eles também podem ser humanizados, né, e que a tecnologia pode nos ajudar nesse processo também. Enfim, e aí a gente conversa muito, eu os ouço para montar essa rotina, mas eu sinto que quando eles têm essa rotina em mãos, assim, quando eles sentem o que é que eles vão fazer assim, ao longo do dia, eles ficam bem melhores. Como você falou mesmo, Aline, eles ficam menos ansiosos e acabam colaborando muito mais comigo também. Né? Porque se eles ficam menos ansiosos, se eles se sentem melhores por estar em casa, se entendem, eles brigam um bocado juntos, né? Porque Gabriel tem 8, Lucas tem 5, eles brigam um bocado juntos, mas também se entendem muito. Né? Então, e eu sinto que esse entendimento ele acontece muito melhor entre eles quando o clima da casa também está melhor. Né? É um reflexo, claro.
E aí, se eles compreendem, né, o que está acontecendo, qual é o horário de que, o que vai acontecer e tal, eu também consigo trabalhar melhor, consigo estudar melhor, né, me dedicar a outras coisas, mas sempre com olhar ali para eles, mas que eles possam ter uma independência de tempo para eles também, desse brincar livre, desse tempo livre, desse ócio, desse tédio, que também é importante para eles. Às vezes eles chegam para mim e dizem, ai, mamãe, não sei o que é que eu vou fazer, não tem nada para fazer. E aí a gente lança ali algumas propostas e tal, mas às vezes eles próprios, né, vão ali para os joguinhos de montar, vão, né? Às vezes tem a televisão também, eu coloco, a gente tem o Netflix, né? Então eu coloco ali, seleciono alguns filmes que também possam ser legais para eles, depois ou a gente assiste um pouco juntos, ou então eles vêm comentar de novo comigo como é que foi. Mas tem sido muito assim. Sara, ela faz mestrado na área de educação e ela está estudando as tecnologias na educação, né, Sara? Pode falar um pouquinho sobre isso? Assim, sim. Como é que legal. aliar uma coisa a outra? Pois é, lá a gente, o que acontece? Quando surgiu a possibilidade de mestrado para mim, acho que tudo tem uma fase assim, né, na vida, né? A gente já vinha ali de muito trabalho, de rotina e tal, e aí a gente gosta de estudar. Eu acho que jornalista tem muito isso também, né? De gostar de ler, de estudar, de conhecer coisa nova e tal. E aí chega um momento que você diz, poxa, acho que eu vou dar um tempo também em algumas coisas e vou também estudar. E uma coisa que sempre me inquietou, eu sempre gostei muito dessa relação com a infância, né? Eu entrei no jornalismo de infância, porque eu escrevia para um suplemento infantil do grupo jornalístico aqui de Fortaleza, do Grupo Povo. E aí eu passei 3 anos nessa função, aí depois foi que eu fui para cidades, depois de ter escrito para crianças, né? Foi uma das minhas primeiras experiências como jornalista que eu fui viver o jornalismo hard news mesmo, né? Ali de todos os dias. Que fui cidades, e aí veio a cobertura de educação, como setorista de educação, aí por 7 anos, quase 10 anos. E aí, assim, nesse processo de viver a infância, de pesquisar sobre a infância, porque no jornalismo a gente faz também toda essa investigação, essa pesquisa de cobertura e tal, sempre me inquietou essa relação com a tecnologia, né? Assim, desde quando eu nem era mãe, quando eu era só professora, né? Esse só, bem assim, as piadas mesmo. Mas quando eu era professora também me inquietava, mas eu gostava. Eu sempre levei tecnologia para a sala de aula, né? A gente trabalhava muito tecnologias, porque jornal é uma tecnologia, né? Mas a gente trabalhava com TV, com rádio e tal. Mas na pele de mãe também vieram outros questionamentos, né? Outras indagações, assim, até mesmo como eles pequenininhos e eu sozinha em casa para dar conta. Greg, nessa época, trabalhava fora, o marido trabalhava fora, né? Que é a situação de muita gente. Que é a situação de muita gente. Então, eu ali com ele, eu entrava no jornal às 2 horas da tarde, então eu passava a manhã com ele. E era uma manhã que eu tinha que dividir com ele, com o almoço, com a casa, com tudo. Né? Então, quando eu comecei a ver, poxa, ok, não dá para eu ficar aqui o tempo todo com ele. Então, que tipo de desenho eu coloco para esse menino? Pode ser qualquer coisa e tal. E foi quando eu comecei a me despertar muito mais para uma tecnologia responsável para a infância, né? E aí casei essa vontade de estudar. Entrei nesse mestrado, né, aqui na Federal do Ceará. E lá a gente tem visto que é possível, né? Eu tenho cada vez pesquisado mais, conversado mais com pessoas que estudam a infância. É claro que é uma tecnologia que precisa ser muito bem cuidada e ela certamente não é tão considerada dentro de uma primeiríssima infância, né? Na primeiríssima infância, é claro que, e sempre, na infância como um todo, você dar para a criança esse contato com a natureza, né, esse viver a cidade, outras coisas, outras experiências. Eu só pedi licença para fazer um comentário, que quando tu fala assim, primeiríssima infância, eu lembro de quando eu trabalhava fora de casa o dia todo, eu precisei botar meu filho no berçário, assim que eu saí da licença maternidade. Sara, eu visitei quase 15 berçários. Toda vez que eu chegava em um berçário e tinha uma TV ligada com desenho animado para entreter bebês, eu riscava. Eu não quero botar meu filho difícil, fora de casa. Eu não vou pagar R$1.000, R$2.000
não sei quanto, que o valor de berçário é caro. Tem berçários de R$ 3.000. Né? A gente Nossa, berçário de 3 mil. caríssimo. Quanto mais Então, novos, mais caros são, né? Não, e aí, esse total, Aline, um total. lugar desse, vai ficar assistindo televisão, vai ficar assistindo galinha, Não, ainda mais assim, galinha pintadinha. Claro que assim, eu não estou fazendo nenhum julgamento, mas assim, vou botar galinha pintadinha, Peppa Pig. Assim, ele não, e assiste você hoje, parte, total, e você mas parte do princípio de que são profissionais treinadas que estão ali para dar o melhor que você não, às vezes não consegue, né? Porque quando você está em casa com uma mãe, com um bebê, sozinha, às vezes tem outro filho também para dar conta, com a casa inteira, mas não, você parte do princípio de que na escola as meninas são pagas para cuidar da criança, né? São profissionais treinadas, passaram por faculdades para fazer o que elas fazem. Eu parto desse princípio também, né? De que, poxa, isso acontecia muito comigo, Aline, quando eu ia para as colônias de férias. Olhe, quando eu trabalhava formal, né, dezembro, julho, janeiro, que os meninos estavam de férias da escola e não tinha com quem eu deixar, porque a gente já tinha uma rotina estabelecida, assim, tudo bem, à tarde o pai fica com eles, mas de manhã, que às vezes o pai trabalhava pela manhã também, né? E aí eu disse, pô, vou deixar com quem? Vai para uma colônia de férias. Olha, me inquietava muito chegar nas colônias de férias, e eu cheguei em várias, assim com o seu pensamento. Chegava, tava lá, o menino comendo pipoca, assistindo televisão. Eu dizia, vem cá, minha gente. Porque assim, poxa, se na creche você já não admite, quanto mais na colônia de férias, que o menino às vezes passa 2 semanas, 3 semanas naquele espaço, né? E assim, não tem nada criativo para fazer, minha gente. Não tem nada para... Não é? Me inquietava muito também, Aline. Enfim, e aí, só para fechar a tecnologia, eu comecei a perceber, né? E aí, assim, fiz vários cursos também relacionados com uma plataforma que é muito legal, que é a Conkids, né? Que é uma comunicação, produção audiovisual para crianças e adolescentes, em que eles tratam toda a questão da classificação, né? Eu fiz, inclusive, um curso, eu estava de licença maternidade do Luquinhas, quando eu comecei a fazer esses cursos, né? Em que há uma preocupação, sim, e é importante que a criança... cortou um pouco, travou aqui. Deixa eu escrever aqui embaixo para ela que travou, que eu não sei se ela está escutando. Oi, Aline. Oi, travou aqui para mim, voltou. Quer dizer, travou Voltou? de novo. Voltou a tua voz. Eu não. A imagem está travada. Sara? Tenta entrar de novo. Você entra de novo. Deixa eu enviar o convite. Dos males o pior. Porque Olá. isso foi. Agora voltou. Gente, eu preciso dizer para vocês que pela primeira vez eu estou me vendo aqui na transmissão. Que maravilha. Voltou aí com força total, Voltou, com toda a tá qualidade. tudo ótimo. Eba! Massa. Então deixa eu só ajeitar. Agora que eu estou me vendo, eu estou vendo que eu estava muito abaixo assim. Muito bem. Mas que ótimo, gente. Pois então... e aí, assim, você vê que existem pessoas preocupadas, né, dentro de uma qualidade de produção audiovisual para crianças, preocupados com todo esse sistema de amadurecimento da criança, né? Preocupados em saber que uma criança de 2 anos, não necessariamente, assim, se você tiver a opção de não colocá-las na TV, é melhor. Mas, se você tem essa necessidade, existem esses desenhos. Eu me lembro que eu botava muito para os meninos, por exemplo, o Bebê Mais, que era um programinha que tinha na Netflix, mas saiu. Que ele tinha, por exemplo, às vezes eram pequenos objetos que ficavam se movimentando lentamente, com uma vozinha de fundo, e aquilo entretinha o menino muito tempo. Diferente de você botar para uma criança, por exemplo, Ben 10, bota lá Ben 10 para o menino com 1 ano e meio para assistir. Né? Então a sequência de imagens é muito grande, né? A sequência, a movimentação, as cores.
Então, é forte demais para a cabeça da criança, né? Ela não tem ainda a percepção e o desenvolvimento cognitivo para captar aquilo dali, sem que aquilo possa gerar um maléfico para ela, né? E aí, assim, e você vai entendendo. Então, tinha muito aqui, por exemplo, quando eles eram até 5 anos, mais ou menos, era Sara e o Pato, né? Que tem uma sequência muito, sabe, muito mais lenta, sabe, de uma animação, de uma conexão de histórias, inclusive, com aquilo que possa ser também o pensamento da criança de 4 anos, de 5 anos, né? Então, o próprio Caillou, que é muito mais conhecido, né? É muito Charlie musical, né, Lola, conhecido, Caillou, que é um desenho também, né? Que é um pouco mais conhecido. Charlie Lola também é um desenho muito legal, que tem uma sequência, né? Um pouco mais devagar, assim, que vai. Então, é a gente entender que a tecnologia, ela pode, isso dentro do processo de desenhos animados, né? Mas existem aplicativos também. Por exemplo, aqui quando os meninos eram menores, a gente assistia muito Crianceiras, que é um aplicativo que traz poesias musicadas do Manuel de Barros para crianças. E eles amavam, as ilustrações eram todas feitas pela filha do Manuel de Barros, que é ilustrações bem traços infantis, de fato. Não é? E as lindas poesias, aquelas poesias que a gente vê nos livros de Manuel de Barros, todas musicadas. Então você percebe que há ali uma preocupação com essa sensibilidade da criança, há um respeito com a criança, porque eu acho que falta muito isso nos desenhos animados, né? Falta muito na programação para a criança esse respeito, porque assim, a criança não precisa ser respeitada só se ela puder, como é que eu falo, assim, puder gerar uma moeda de troca aí para essa indústria do entretenimento. Né? A criança ela precisa ser respeitada desde o comecinho, enquanto ela está assim, na própria compreensão dela. Né? Então, por exemplo, a gente não tem canal de assinatura em casa, né? A gente sempre optou muito mais depois que o Netflix começou. Por quê? Porque a gente entende que a publicidade para a criança não é legal, né? Então, a gente não tem nada que possa ter. Às vezes até o YouTube Kids a gente não tem aqui, porque ele tem, às vezes, algumas interferências de publicidade. Não concordamos com a publicidade para a criança, né? Porque a gente entende que elas não têm maturidade para receber aquilo, que é um desrespeito, né? Em torno dela enquanto sujeito de direitos. E aí, assim, então, por exemplo, outras coisas que são legais. Existe um aplicativo que hoje a gente ainda curte, inclusive, acho que foi hoje de manhã ou foi ontem de manhã, os meninos estavam ouvindo, que é a Maritaca, que é uma rádio feita para crianças. Então, a gente coloca, baixa o aplicativo no celular e deixa rolar, assim. Não tem nenhuma interação direta da criança com o celular. O celular fica ali, eles ficam na rede, se balançando, ouvindo Maritaca, só ouve. Que é uma outra habilidade muito legal para a criança, né? Que é a audição. As crianças, sem imagem, sem nada, as crianças estão muito condicionadas a ter tudo pronto, nas mãos. Né? Inclusive o próprio aprendizado. Então, quando você treina a criança para ouvir, só ouvir, isso é muito bom também. Então, tem contação de histórias, né? Eles têm música popular brasileira. Clarice, agora que eu não consegui acompanhar direito porque estava meio... que bom te ter aqui. Clarice é minha cunhada querida, que tem 2 crianças lindas, que é a Marina e o Benício. Boa noite, Clarice. O nome da rádio é Maritaca, Clarice. Depois eu posso te passar melhor, mas é Maritaca. Aí tem o aplicativo Play Store ou iOS aí para quem quiser baixar. Ver, né? Olha aí a galera toda. Ih, a tia Clarice. Falei na tia Clarice. Tá todo mundo querendo ver a tia Clarice. A tia Clarice tá só aqui no nome, ó. Fala, meu Deus. Ah, meu Deus. Olha. Ei, pronto. Vamos lá. Estão desenhando ali na mesa. E aí, assim, no Maritaca é legal porque ele fica rolando... Meninas, aí tem as contações de histórias que são baseadas em livros da literatura, né, universal, da literatura para crianças, dessas mais convencionais e outras mais modernas e tal, mais contemporâneas, né? Tem música popular brasileira,
Para as crianças. Ah, que legal. É isso mesmo, Clarissa. O Clarissa está dizendo que está lavando a louça e acompanhando a live. Uhul! É assim que a gente faz, hein? A gente faz está muito vivendo de isso. fato. Ela está vivendo a live, né, Aline? A live é isso mesmo, né? Mãe, trabalho e tudo ao mesmo tempo agora. Quantas coisas a gente não faz com o celular pendurado, gente. É isso mesmo. Pois é, então eu comecei a perceber, a não demonizar a tecnologia, né? Nesses tempos, por exemplo, agora, a gente, os professores, né? Eu tenho minhas ressalvas em relação ao esse ensino remoto que a gente vive hoje. Mas eu reconheço o quanto tem sido bom, por exemplo, ele ouvir a professora manda vídeos, conversa com ele ao vivo, que ela sempre telefona pra gente, né, por chamada de vídeo, fica conversando com ele. E eu entendo o quanto aquilo é tão importante para ele, né, para que esse vínculo não seja quebrado, já que educação infantil, né, começou agora. Os outros colegas, ele vê o vídeo dos outros colegas, conversa com os outros coleguinhas. Então, eu acho que assim, eu não demonizo a tecnologia. Agora, eu compreendo que dentro desse processo de compreender que a tecnologia é uma linguagem a mais para as crianças, eu compreendo que ela não precisa ser só ela o tempo todo. Né? Tanto que o Vida Ciranda, ele é muito isso, assim, de conhecer a cidade, por exemplo. Ele é muito natureza, né, e tal. Botar os meninos no meio da rua para caminhar na cidade. São as nossas experiências, são as experiências, né? Mas também tem esse contraponto, porque eu entendo que nem sempre a gente está ali disponível, né? Em tempos normais, por exemplo, estamos disponíveis para estar o tempo todo nos parques, o tempo todo. Não. E aí, quando é que eu posso ter essa tecnologia me auxiliando como aliada, né? Porque uma coisa é você simplesmente jogar os meninos a ermo aí, né? A própria sorte dentro da internet. Outra coisa é você fazer mediações, principalmente os meninos mais velhos. Por exemplo, Gabriel, de 8 anos, já existem vídeos um pouco mais, né? Como é que eu posso dizer? Um pouco mais que possa suscitar mais questionamentos em relação aos riscos da internet, que eu já converso com ele, né? Então, as brincadeiras perigosas, teve uma brincadeira aí do arrastão, por exemplo, que os meninos arrastavam, né, fazia rasteira no outro, pro outro cair, né? Então, eu mostrei o vídeo para ele, para Gabriel, e eu disse, olha, o que é que você acha disso daqui? Você acha que tá certo? Porque eu sei que se eu não falar isso para eles, ele vai ver na escola com os colegas, ele vai ver em outros ambientes com outras pessoas, né? Então eu quero que eles entendam. A educação é a sociedade, não é a família. Sociedade. Isso, e eu preciso compreender que eu preciso, que ele precisa ter confiança em mim, para me mostrar as coisas, me trazer as coisas lá de fora e dizer, mamãe, olha, eu vi isso daqui, o que é que você acha? E eu estar aberta para dizer para ele o que é que você pensa sobre isso. Né, para ouvir o que ele tem a falar sobre isso. Não é simplesmente eu dizer, olha, é errado, é proibido, não vai acessar a internet aqui nessa casa de jeito nenhum, acabou-se, pronto. Não, porque eu sei que assim, aqui eu posso proibir, mas lá fora, os colegas da sala dele tem muitos colegas na sala dele que tem celular com internet. Então, se eu proíbo aqui, ele vai ver lá. E ele vai ver lá, né, do jeito que convier para os amiguinhos, para eles e tal. Inclusive essas brincadeiras perigosas, né, que eles podem interpretar como, não, é só que brincadeira de menino e tal. E a gente conversou, eu lembro que a gente conversou muito sobre isso. Eu disse, olha, a gente precisa respeitar os colegas, né? O que machuca o outro não é brincadeira. Né? Nenhuma diversão é realizada com você machucando o outro, com você fazendo com que o outro se sinta mal, com que o outro chore, com que o outro não queira mais ir para a escola porque está sendo, que as pessoas estão tirando sarro da cara dele o tempo todo. Não. Isso não é brincadeira, isso não é divertido. E eu acho que o ensino e o nosso olhar como educadores, porque nós pais, todos nós somos educadores, né? Como pais. Eu acho que o nosso olhar para a tecnologia tem que ser, inclusive, esse também. Né? De estar ciente de que a criança ela precisa ser mediada de uma maneira responsável. E se isso vem dos pais, vai causar muito mais empatia. Né? Se eu estou aberta para ouvir o que ele tem para me dizer, seja na coisa boa ou na coisa ruim, eu sei que é isso que vai sustentar quando ele estiver longe de mim.
né? Às vezes as pessoas dizem assim, mas nem sempre ele vai estar perto de ti, Sara. Então, é o que eu faço na minha presença, é o que eu faço, como eu estabeleço a minha presença com ele, é o que vai sustentar a minha ausência, né? Então, aquela coisa da voz do pai e da mãe, que todos nós já passamos por isso, né? Olha, meu pai e minha mãe não estariam aqui, mas eu sei o que eles me diriam se eles estivessem aqui comigo agora. Eu sei qual é o caminho mais correto para seguir. Sara, tá acabando a live em 20 segundos. Não acredito! E aí? Obrigada. Minha gente, obrigada por esse momento, né? Que todos possam passar por esses dias. Lembrem das poesias de todos os dias. Lembrem de valorizar esses momentos, né? Lembrem das rotinas, de estabelecer. E fiquem ligados, gente.